entre outros. Eu acho que o Vasco tem esse poder. Né? Por que eu citei esses nomes? Porque são todos jovens que foram criados na categoria de base. E aí, se eu tivesse que apostar em alguém que possa fazer 3 gols amanhã não, no domingo, no clássico contra o Flamengo, eu apostaria que esse cara é o Ryan. Vive um bom momento, né? Vive um momento técnico muito bom. Fisicamente também, ele está muito bem. E eu acho que ele pode ser o cara que vai fazer esses 3 gols. É claro que há uma diferença técnica muito grande entre as equipes. Na época era o contrário, até o Vasco era melhor, tanto que foi campeão brasileiro naquela ocasião. Mas, sei lá, se for 1-0 gol do Ryan, já será sensacional e a gente vai comemorar bastante. Claro que não é porque é apenas um jogo contra o Flamengo, mas é porque o Vasco precisa dos 3 pontos, ajudaria o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras é o time que está a 4 pontos do Flamengo e um jogo a menos. Então, o Flamengo tem 1 ponto de diferença caso o Palmeiras vença o seu jogo. E com isso o Vasco ajudaria a si próprio, né? Se afastaria lá um pouco mais da zona de rebaixamento e ajudaria o Palmeiras. Seria o melhor dos mundos. E o nosso final de semana, né? Vascaínos, a gente ia ficar muito feliz, porque já tem bastante tempo que a gente não ganha do Flamengo. Eles se... Como é que é a palavra? Eles conseguiram mais rapidamente se organizaram mais rapidamente do que o Vasco. O Vasco está num processo ainda de organização. E com isso eles conseguem trazer jogadores de um nível maior do que os outros clubes, tendo um time titular, um time reserva, jogadores de seleções equatorianas, uruguaia, argentina, enfim, brasileira também, claro. Então é um grande time que a gente respeita bastante, mas que é bem possível, sim, que o Vasco vença o jogo. Hoje eu li uma coisa que também me deixou contente, né? De 2019 para cá, o técnico em atividade no Brasil, o técnico que ganhou mais vezes do Flamengo, que conseguiu mais vitórias, provavelmente quando estava dirigindo aí o Fluminense, que foi um momento de muitas vitórias do Fernando Diniz em cima do Flamengo. Então, provavelmente, ele deve ter uma estratégia. Ele deve saber como jogar, como atuar, e aí vai montar um esquema. O Vasco melhorou muito, ou vai melhorar muito, no sistema defensivo, com o Robert Renan, com o Cuesta. Só que uma das particularidades importantes e boas assim da equipe do Flamengo é que eles marcam pressão na saída de bola, porque lá na frente, onde eles têm os seus principais jogadores, e quando eles roubam essa bola lá na frente, eles estão na cara do gol. Então, é super importante estar atento. Aquela história que eu falo bastante do Fernando Diniz, tem um trabalho autoral, né, de que tem que ser assim, independente se você tem capacidade ou não para sair jogando. No jogo contra o Ceará, o último jogo do Vasco, né, no Campeonato Brasileiro, o Vasco errou 2 vezes e cedeu um empate em pleno São Januário, deixando sendo nós torcedores assim bem insatisfeitos, triste, porque
já foi nos acréscimos que isso aconteceu, embora no gol de empate aconteceu no primeiro tempo. Então, a qualidade do Flamengo é maior, eles se impõem, estão muito acostumados a jogar no Maracanã, porque virou ali o estádio que o Flamengo mais atua. Então, assim, é super importante estar concentrado, saber que dar um chutão não é feio, não é vergonhoso, e que de vez em quando é até benéfico. E a torcida, né? A torcida lotar a parte que lhe cabe, né? Não sei como é que foi distribuído o número de ingressos, mas acredito que tenha um acordo entre as equipes, que é 50-50, né? O Vasco joga lá no turno e 50% com o Flamengo, e no retorno, na volta, como é o jogo de domingo, né? No dia 21 de setembro, no dia do aniversário do meu filho, eu espero que o Vasco me dê esse presente, né? E que seja assim, uma vitória para lavar a alma, para a gente acabar com esse período longo aí que não ganha o Flamengo, e para ajudar o Palmeiras a chegar na classificação. Eu não li muito aí a escalação, mas provavelmente o Vasco deve ir com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta e Robert Renan, Puma Rodrigues na lateral esquerda, se o Piton não se recuperar, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Ryan, Verrete, e me parece que o Nuno não deve jogar, eu acho que o Nuno está suspenso, alguma coisa parecida. E vai o... Não, eu acho que vai jogar o Nuno Gomes mesmo. Acho que vai jogar o Nuno. Então, assim, vai ser é uma equipe bem forte do Vasco, uma equipe que tem demonstrado muito entrosamento, né? Tem um time que está pegando corpo, embora os resultados não sejam aquele que o torcedor espera, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro, porque o tempo inteiro ali flertando com a zona de rebaixamento, mas teve uma alegria gigantesca 10 dias atrás, quando o Vasco empatou com o Botafogo lá no Engenhão e conseguiu a sua classificação a mais uma semifinal de Copa do Brasil. Torneio esse que dá bastante dinheiro. Então, eu acredito muito, 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 muito no poder da camisa, no poder do clube de se reinventar, da capacidade técnica dos jogadores, né? Presença diária do Verrete, o Felipe Coutinho, que tem jogado muito bem, tem batido muito bem as faltas. Então, assim, hoje o Vasco tem um time, e principalmente depois da chegada aí do Cuesta e do Robert Renan. São dois excelentes zagueiros, né? Eles atuaram juntos por pouco tempo na última partida. O Cuesta já chegou nos braços da galera, né? Porque foi dele o gol que daria a vitória ao Vasco da Gama, se não fosse o erro defensivo lá, muito bem aproveitado pela equipe do Ceará, que com o Paulo Henrique, Pedro Henrique, na verdade, se aproveitou para empatar. A Copa do Brasil, que o Vasco irá disputar, né, a semifinal, ela só vai acontecer em dezembro. Então, outubro e novembro, né, metade de setembro, pedacinho de setembro e outubro e novembro tem que ser de dedicação total
mirando chegar o quanto antes possível aos 45 pontos.